Por amor de Deus, enviou-nos o seu Filho como vítima por nossas transgressões. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse a Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nestes dias que nos aproximam do final do ano litúrgico. Nós estamos meditando a respeito desses textos aqui do livro de 1 Macabeus. Nós sabemos que quando a igreja vai terminando o ano litúrgico, ela volta os olhos e volta os nossos olhos para as realidades últimas, para o juízo, o purgatório, o fim dos tempos, o fim deste mundo, a parousia, a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Pois bem, então é sempre tendo esta ótica que nós ouvimos as leituras. E a primeira leitura, retirada do livro dos Macabeus, é um grande ensinamento para nós. A primeira leitura mostra que Antíoco Epífanes, um rei pagão, tinha subido ao trono. Israel estava sob o domínio de Antíoco Epífanes, e ele decretou que todos deveriam abandonar os seus costumes particulares, isto é, as suas práticas religiosas, para que todos estivessem como que numa única religião. Se vocês pegarem um pouquinho antes da leitura de hoje, vocês pegarem 1 Macabeus, versículo 41, vocês vão encontrar lá. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Então nada de circuncisão, nada de judeu que por obediência à sua religião, eles que não comiam carne de porco, todos devem comer carne de porco. O judeu que adora o Deus único vão ter que adorar o imperador como Deus. Então, querendo que todos entrassem e como que houvesse apenas uma única religião. E nós vemos, meus santos, que infelizmente o mundo no qual nós vivemos não está muito diferente do mundo de hoje. Assim, os livros sagrados
dos judeus eram rasgados e queimados, e se em alguma casa, algum livro, alguma sagrada escritura fosse encontrada, aquelas pessoas seriam presas e até mortas, porque era proibido. É esse o contexto da leitura de hoje, quando Eleazar, ele é preso. Ele é levado para que ou ele adere aos costumes, aos decretos do rei, abandonando a sua religião, ou ele seria morto. E meus irmãos, nós não estamos diferentes, muito diferentes, deste mundo em que nós estamos vendo aqui na primeira leitura. Isto é, de alguma maneira, nós estão nos obrigando a colocar goela abaixo. No contexto aqui, era carne de porco, colocando forçadamente para que ele engolisse, para que ele aceitasse aqueles costumes. Mas não estão colocando goela abaixo dos cristãos os pseudo-valores, os falsos valores, as mentiras apregoadas pelo mundo moderno. Isto é, por exemplo, imagine se nós inventarmos de falar publicamente em todos os lugares que nós somos contra ao assassinato de bebês na barriga de suas mães. A simples palavra aborto já faz com que o vídeo gravado já tenha menos repercussão, já tenha menos engajamento, porque é proibido. Se você fala isso, você que é o criminoso por denunciar o crime. Quer dizer, querem colocar na nossa cabeça à força que aquilo é lícito e que a nossa fé, os ensinamentos da nossa santa religião, revelados pelo próprio Deus, não, isso é um exagero. Aqui eu peguei apenas um exemplo, mas imagine se nós resolvermos dizer que a nossa religião, isso nos ensina, amparado na palavra de Deus, na revelação, que o homem foi criado para a mulher e a mulher foi criada para o homem. De modo que tudo que ultrapassa disso é pecado. Imagine se você disser isso, que homem com homem, mulher com mulher, isso é pecado, vão querer até prender você, dando algum nome, alguma fobia, alguma coisa que criminalize a sua religião, aquilo que foi revelado pelo próprio Deus. Querem colocar goela abaixo. No contexto das leituras, era carne de porco, mas querem colocar goela abaixo em nós, que todas as religiões têm diferenças, mas diferenças acidentais, mas todas têm um mesmo valor. Porque quando isso se diz, já se está implícita a ideia que, se todas as religiões têm o mesmo valor, é porque todas são criadas por nós. Todas são culturais. Não é verdade? Uma pessoa que diz que toda religião tem o mesmo valor, de modo que todas elas são equiparadas, os seus líderes, os seus fundadores são equiparados, então são todos humanos, pessoas humanas. Mas se nós dizemos, e nós dizemos, que a nossa santa religião foi fundada pelo próprio Deus, Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Ora, se isso é verdade, esta religião fundada por Jesus, que é Deus, não pode ser igual às outras religiões aí pelo mundo. Porque sim, por respeito à verdade, eu preciso dizer que as outras religiões
são criação dos homens. Os homens que estão procurando Deus de alguma maneira. Eles fundaram as suas religiões, eles criaram as suas religiões. Mas o cristianismo, a Igreja Católica, ela não é uma criação de Pedro ou dos apóstolos, mas é uma criação do próprio Deus. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra diz Jesus, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Ora, se Jesus é Deus, e se Ele fundou essa igreja, ela tem algo de único, que nenhuma outra tem. Essa religião tem algo único, que nenhuma outra tem. Então elas não podem ser equiparadas. Mas vocês percebem que dizer isso é tido como um discurso de ódio, porque divide, porque separa. Então nós precisamos, nós que estamos em plena novena de Cristo, Rei e Senhor do universo. Por que é que Ele é Rei e Senhor do universo? Porque Ele é Deus. Por que é que Ele é Rei e Senhor de todas as coisas criadas? Porque tudo foi feito por Ele e para Ele. E sem Ele, nada foi feito de tudo que foi feito. Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele tem algo único para toda a criação. Ele sustenta a criação com o poder do seu braço. Até nas imagens de Cristo Rei, Ele traz um globo na mão. Ele sustenta. Ele é Rei e Senhor do universo. E nós, meus santos, devemos estar dispostos, precisamos pedir a graça, mas devemos estar dispostos a sofrer quaisquer agruras, quaisquer dificuldades, mas não abandonar a nossa fé. Não abandonar a nossa santa religião. E santa religião não por causa de nós, mas porque aquele que a constituiu, fundou, Ele é santo. Ele é 3 vezes santo. Ele é santíssimo. Então, nossa santa religião. Então, com muito jeito, com muita caridade, com muita sabedoria, nós iremos permanecer. Nós iremos resistir. E nós iremos propagar as verdades que nos foram reveladas pelo próprio Deus. E Eleazar, que era judeu, que tinha recebido o início da revelação, que encontrará sua plenitude em Cristo, mas que já tinha recebido o início desta revelação, o jovem Eleazar estava disposto a morrer, mas não renunciar à sua religião. Diz então que aquele idoso de 90 anos é preso, que ele era muito considerado, era muito conhecido, e ele foi preso porque ele não queria comer carne de porco. Mas entendam aqui, meus santos, comer carne de porco significaria o quê? Uma desobediência à lei de Deus, e significava que ele estava aderindo aos costumes pagãos. Então é claro que Eleazar nunca iria fazer isso. Então diz aqui que algumas pessoas tentaram colocar goela abaixo a carne de porco, ele cospe. Dizem então que ele vai ser torturado e ele não volta atrás. Ele vai perder os seus bens, ele vai perder todo o seu conforto, ele vai morrer. E ele está disposto a perder tudo, mas não perder a sua fé. Percebe aqui, meus irmãos, como é adequada tal leitura nesse nosso novenário de Cristo Rei, em que nós refletimos a respeito do fim dos tempos, em que nós somos chamados a nos questionar, e eu, o que estou disposto a perder para não perder Jesus? E eu, o que eu estou disposto a perder para não perder a minha fé? Neste mundo que me tenta e seduz, que tenta com temores
e com louvores me atrair para que eu adira, para que eu aceite a sua lógica, os seus conselhos e feche o meu coração à lógica, ao logos, aos conselhos de Cristo, aos seus santos ensinamentos. Você sabe muito bem que ser cristão, ser católico, para o mundo está fora de moda. Imagine você falar de castidade, de virgindade, de honestidade, da vida em todas de defender a vida em todas as circunstâncias, de modo que o aborto é sempre um mal. O sexo vivido no casamento. A obediência a Deus e aos seus mandamentos. O zelo, o amor ao santo sacrifício do altar. De modo que, pelo menos, aqui, algo inegociável, pelo menos aos domingos. Mas como é algo sagrado, se possível, eu venho até durante a semana. Nossa, se você disser isso, você sabe o que é que vão dizer. Ah, você é um louco, você é uma louca, você é um fanático, você é uma exagerada. E foi exatamente isso que disseram para Eleazar, que as palavras dele eram loucas. Que aquilo que ele estava dizendo aqui, versículo 29. Os que o conduziam transformaram em brutalidade a benevolência. Porque no início disseram, olha, faz de conta que você está comendo a carne de porco, quando você vai estar comendo aquilo que você pode. Mas só para que os outros vejam. Ele diz, de jeito nenhum. Eu prefiro morrer a levar alguém, com o meu mau exemplo, a pecar. Eu prefiro morrer a fazer um ato de mentira para salvaguardar este resto de vida que eu tenho, é o que ele diz. Aí você vai dizer, padre, mas ele tinha 90 anos, meu santo. Comparado à eternidade, o que nós temos é um resto de vida. Você tem 20 anos. Tá bom, vamos lá. Você ainda vai viver mais 50 anos, 60 anos, 70 anos, como no caso de Eleazar, 80 anos a mais, vai viver 100 anos. Imagine, no sentido de probabilidade, provavelmente ninguém aqui vai viver 100 anos. É possível, mas não é provável. É possível, mas provável, 100 anos, ninguém. Ora, 100 anos em comparação à eternidade, é um resto. Não é nada. E 100 anos na nossa Pinaíba aqui. Não é 100 anos na glória. É 100 anos nesse vale de lágrimas. Chorando, enxugando as lágrimas e sorrindo para sair bonito na fotografia. Não é 100 anos. É 100 anos. Pois bem, 100 anos nessa vida, comparados à eternidade feliz e perfeita, é um resto de vida. Um resto. Pois bem, Eleazar diz, Deus me livre, pode me matar na roda. Isto é, que saía, colocava você numa roda e estaria esticando, que ia desconjuntando os seus membros, mas pode me matar. Mas eu não vou negar a Deus, nem abandonar a minha religião. Diante dessas palavras, diz aqui, versículo 29, os que o conduziram, transformaram a benevolência em brutalidade e eu perdi a palavra que estava aqui. E consideraram, achei, versículo 29, e consideraram loucas aquelas palavras. Não é o que acham de nós?
acham que nós somos loucos, que esse discurso meu agora é louco, desequilibrado. Que história é essa? Vamos ter um discurso mais light, um discurso mais aceitável. Vamos ter um discurso mais simpático ao mundo moderno. Meus irmãos, nós precisamos pedir a nosso Senhor que Ele coloque essa certeza, essa firmeza, essa decisão, essa alegria de até mesmo sofrer por causa de Cristo. Diz aqui a leitura de hoje que enquanto Eleazar, o velho Eleazar, estava sendo torturado, ele rezava: ó Senhor, em sua santa sabedoria, vê que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites. Eu poderia, Senhor. Se ele tivesse disfarçado a sua fé, ele teria se dado bem. Ele não teria criado inimizades, ele não teria morrido. Mas eu não fiz isso, Senhor. E diz aqui: mas em minha alma suporto-as com alegria. Os açoites e os sofrimentos, eu os suporto com alegria. Por quê? Por causa do temor que lhe tenho. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Eu estou sofrendo, mas eu estou feliz, porque eu sei, Senhor, que eu não estou te perdendo. Agora, quando você está feliz, mas está caminhando para a condenação, isso não é verdadeira felicidade. Quando você está tendo prazeres, mas está caminhando para o inferno, isso não é verdadeira felicidade. Mas se você está sofrendo, mas está caminhando para o céu, nisto consiste a verdadeira felicidade. E o velho Eleazar está aqui nos dando esse ensinamento. Que nós hoje então, meus irmãos, nesta nossa novena de Cristo Rei, peçamos a Jesus, Ele que sustenta ali a terra na sua mão, que Ele sustente o nosso coração, que Ele sustente a nossa alma, para que nós não vacilemos e sustentados por Ele, sustentados pela sua graça, nós possamos nos alegrar, mesmo em meio aos sofrimentos da vida, mas por estarmos caminhando para Ele no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.